Fala pessoal, graça e a paz, tudo bem? Estamos dando início ao nosso primeiro podcast Vida na Vida. Podcast oficial da nossa igreja Batista Anunciar. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, o pessoal me chama de Riquinho. E hoje eu tô com meu amigo aqui, herege dos hereges, predestinado a estar aqui conosco, professor dos professores, Alexander. E a humildade, né? Você tá querendo, né? A Jactância fala, pessoal. Boa noite, paz, tudo bem? Felicidade demais estar aqui. Tanta coisa que a gente passou nesse tempo para montar esse podcast, mas Deus tem dado graça. E nesse primeiro episódio, a gente não poderia começar com outra pessoa senão ele. O homem que foi eleito para aguentar a gente. A raiva que a gente faz, a loucura que a gente pensa. Nosso querido pastor Leno Santos. Amém. Prazer poder estar aqui com vocês. Eu só acho que vocês teriam pessoas melhores, né, mais qualificadas para poder iniciar, né, esse podcast. Mas é uma honra e vai devagar aí comigo. Por favor. Em nome de Jesus. Não se preocupem, gente. O papo de hoje vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre igreja. Não só uma denominação, mas como qual é o cenário atual da igreja brasileira, qual que são as visões que nós temos da igreja, as preocupações e como que nós podemos melhorar ela. Esse vai ser o papo de hoje, então vem com a gente para esse bate-papo maravilhoso. E a gente queria começar com uma pergunta simples, de praxe já, né, para todos os nossos convidados, que vai ser daqui para frente. A gente queria saber do senhor, pastor, como que foi a conversão do senhor? Ok, vai ser um prazer responder. Você bem objetivo. A história seria, fosse contar ela na íntegra, iríamos ficar aqui muito tempo, mas eu me converti no período mais crítico da minha juventude. Uma pessoa, na época, cheia de complexos, angustiada, sem perspectiva de futuro, sem expectativa nenhuma em relação à minha vida. Hoje eu entendo que eu passava na época por um quadro de depressão. Eu não discernia que era um quadro de depressão naquela época. Hoje eu sei que era. Eu tinha 20 anos de idade. E eu me converti dia 16 de fevereiro de 2002, em uma semana de carnaval. Um jovem de 20 anos se rendendo a Jesus, exatamente num final de semana que ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estava justamente participando de um retiro espiritual, que a gente ainda o chama de Encontro com Deus, promovido pela primeira igreja batista em Floramar, hoje conhecida como Conecte Floramar, igreja a qual eu fiz parte até o ano passado, no ato da nossa emancipação. Mas dentro da minha história de conversão, o interessante é como eu fui parar neste encontro. Já tinha 3 anos que eu estava trabalhando em uma empresa de muitos funcionários, e mais de 90% dos funcionários assembleianos de congregações diferentes, mas todos assembleianos. Então, já tinham 3 anos que eu estava ali, de certa forma, bebendo do evangelho de forma evangelística. Então, eles pregavam muito para mim, eu acompanhava ali os debates teológicos entre eles. No horário do almoço, eles tinham o hábito de conversar sobre as suas congregações, sobre os seus próprios ministérios. Então, eu estava um pouco familiarizado, sendo evangelizado também nesse período de 3 anos que eu estava na empresa por 2 vizinhos. Eu não poderia deixar de falar deles, que é o Fabiano e o Lastênio, que é pai do Alan, que hoje congrega conosco. Eu tive a honra de celebrar o casamento do Alan.
E eu me converti depois desses 3 anos, né? Sendo evangelizado, que eu fui para o encontro. E o interessante, agora 6 meses antes de eu ir para o encontro, de eu me converter, 3 anos, né? Tá dando para entender? 3 anos ali, sendo evangelizado, já noivo da Geise. Mas 6 meses antes da minha conversão, um dia eu cheguei na casa da Geise, domingo à noite. Ela estava arrumada para sair. E eu perguntei aonde ela estava indo. Ela me pediu desculpa porque tinha esquecido de me avisar. Mas ela estava indo em uma igreja batista receber uma amiga que tinha ido nesse tal de encontro com Deus. E perguntou se eu queria ir. Obviamente que sim. Eu acompanhei até a primeira igreja batista em Floramar. Eu tenho o costume de dizer que foi amor à primeira vista, porque ali aconteceu algumas coisas. Por exemplo, eu senti naquele culto uma alegria que eu nunca tinha sentido em algum outro momento da minha vida. Eu senti uma paz dentro daquele lugar que há muito tempo eu não sentia. Eu fiquei impactado, extasiado com tudo que aconteceu naquela noite. Me chamou a atenção o acolhimento dos diáconos, me chamou a atenção a abertura do culto, me chamou a atenção os louvores, as danças, me chamou a atenção a forma que eles falaram de dinheiro naquela noite, na hora dos dízimos, das ofertas. Fiquei impactado com a pregação da palavra. A chegada do encontro foi uma festa maravilhosa, muita alegria. Naquela noite eu não me converti, eu não levantei as minhas mãos, porque eu me senti constrangido com as pessoas que estavam comigo ali visitando a igreja. Mas o interessante é que eu falei dentro de mim, se um dia eu me tornar crente, eu vou ser membro dessa igreja. Fui embora, continuei sendo evangelizado pelos colegas de trabalho, pelo Fabiano, pelo Lastenho, mas não toquei mais no assunto com a Geise, minha noiva na época, sobre a igreja, não voltamos lá. Mas 6 meses depois, eu tinha visitado, essa amiga dela, que nós tínhamos antes ido, né, recebê-la, me convidou para ir no encontro com Deus. Fiquei calado, não respondi nada, não estava afim, já tinha esquecido, né, de toda aquela emoção que eu senti visitando a primeira igreja batista em Floramar. E quando faltava uma semana para o encontro com Deus, 8 dias, 9 dias para o encontro com Deus, que ela tinha me convidado, eu tive uma briga muito feia com a Geise. Ao ponto dela tirar a aliança de noivado, e eu também. E eu ficava da minha casa pensando uma forma de puxar conversa com ela, puxar papo com ela, e quem sabe reatar, né, o noivado e tal. Aí veio uma luz. Falei, eu vou ligar para ela, vou falar, eu quero ir nesse tal de encontro, que era uma mentira, eu quero ir nesse tal de encontro apenas para a gente, né, puxar papo ali, quem sabe a gente consiga voltar, coisa do tipo. E liguei para ela, falei, tô te ligando, não é para voltar. Falei para ela. O miguezinho, né? Não é para voltar, mas é que a sua amiga me fez uma pergunta se eu queria participar do encontro com Deus. Eu quero participar. A Geise ficou radiante de alegria, ficou muito feliz e falou assim, desce aqui em casa então para a gente poder conversar. E rapidamente eu me troquei e eu fui me achando, ó, deu certo, mas não sabia eu que naquela noite eu não era o caçador, eu era a caça.
Porque quando eu chego na casa dela, quem estava com ela me esperando? A moça que me convidou para o encontro, com a ficha de encontro na mão. Cheguei, ela fez a minha inscrição, ali mesmo eu paguei, e ela falou, olha, segunda-feira começa o pré-batismo. Naquela época havia o pré-batismo, 4 lições antes de acontecer o encontro. E eu participei, segunda, terça, quarta e quinta. Fui muito ministrado no pré-encontro. Na sexta eu fui para o encontro com Deus. Quando foi no domingo, decidi o Jesus, me converti de verdade. Tive as minhas dificuldades, fui me batizar um ano depois, mas assim que eu me batizei, eu fui fazer escola de líder. Lembro que eu fui fazer escola de líder. Me lembro que eu estava já frequentando uma célula. Estava nessa época também auxiliando uma célula infantil com a minha líder Adriana, que já está no Senhor. Se eu não me engano, ela faleceu no ano de 2006. Ela e o marido dela, o Demi, eles me ensinaram tudo ali em relação aos primeiros passos, como orar, achar textos na Bíblia. A primeira vigília que eu participei foi com eles, na casa deles. Inclusive, nessa célula infantil, a Jéssica Márcia, que hoje é ministra de adoração na nossa igreja, era uma das crianças, a mais atentada, a mais difícil. Eu vou guardar isso para zoar depois. Meu Deus. A Jéssica Márcia, criança, tinha 7, 8 anos de idade, foi usada ali para me fazer pensar em desistir de célula, de tão bagunceira que era, mas hoje uma benção. Então, essa é a minha história de conversão. Mas o senhor hoje é pastor. Desde cedo, desde o momento que o senhor converteu, o senhor se sentiu inclinado aí para o ministério pastoral ou demorou um pouco para o senhor começar a sentir isso? Demorou um pouco. O que acontece? Eu poderia contar, ou responder, melhor dizendo, responder sobre o meu ministério, contando 2 experiências que eu tive com profecias. Então, 2 pessoas que não me conheciam, não sabiam nada de mim. No início da minha conversão, eles disseram, né, da parte de Deus para mim, eu estava sendo separado para pastorear pessoas e para o ministério da palavra. Mas eu não queria testemunhar isso a partir dessas 2 profecias. Sim. Eu descobri, na verdade, eu não descobri meu ministério. Meu ministério me descobriu. O ministério pastoral me achou. E eu vou tentar explicar melhor. O meu ministério aconteceu na minha caminhada em relação a querer muito servir a igreja local, servir o reino de Deus. Então, qualquer coisa que vocês puderem pensar a respeito de serviço na igreja, eu fiz. Fui secretário, trabalhei na tesouraria, já toquei violão, já tentei cantar, já operei mesa de som. Ainda bem que tentou só. Já desentupi privada de banheiro de igreja, troquei lâmpada, dirigi culto, participei de equipe de liderança da mocidade, viagem missionária, evangelismo em carnaval, qualquer coisa vocês possam imaginar, eu fiz através da igreja local. E enquanto eu me envolvia, eu encontrei aquilo que Deus queria que eu fizesse. Porque eu tenho o costume de dizer o seguinte: existe 2 tipos de chamado. O comum. Qual que é o comum? Chamado comum é o chamado para servir. Enquanto você exerce o chamado comum, você encontra e é encontrado pelo chamado específico. O que é o chamado específico? É o chamado através do dom que Deus, através da tua soberania, te confia. E eu sempre procurei
fazer, tanto através do chamado comum como do chamado específico, fazer com muita paixão. Porque eu entendo assim, dom ministerial é um presente que Deus te dá. O nível de excelência que você exerce esse ministério é um presente que você entrega ele para Deus. Então, eu sempre procurei exercer o ministério com muita paixão. Por quê? Eu sempre entendi assim. Nós três aqui, nós temos uma dívida com a igreja local. A igreja local foi um instrumento que Deus usou para nos resgatar. Nós temos uma dívida com a igreja. Eu preciso expressar minha gratidão com a igreja local, trabalhando de forma apaixonada, trabalhando com excelência, trabalhando com dedicação, porque eu tenho uma dívida com a igreja local. Eu agradeço todos os dias a Deus, porque Ele usou uma igreja local como instrumento para poder me resgatar. E foi assim, nessa caminhada, que eu entendi que era isso que Deus tinha para minha vida, né? Pastorear, né, o seu rebanho. Rebanho que não é meu, rebanho que é dele. E eu pretendo trabalhar como pastor na seara do Senhor até a volta de Cristo. Eu quero trabalhar na obra de Deus até o dia que Deus resolver me buscar. E eu quero fazer isso de forma apaixonada, porque quando Deus, Jesus, resolver me buscar, eu quero que Ele me encontre de farda e não de pijama. Eu quero servir com paixão até o último dia da minha vida. Pastor, na questão da sua conversão, quando você foi batizado, o Lezinho, sua mãe, seu pai, nessa época eles também se converteram? Ou foi só depois que o senhor virou pastor, foi ordenado? Como que foi? Foi um pouquinho depois. O fato de Deus começar a salvar a minha família foi um sinal em relação ao que ele tinha para mim a nível de chamado. Eu tenho isso no meu coração. Porque uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer após conversão foi orar muito pela minha família e tentar o máximo testemunhar Cristo para eles. Então, eu me converti. O meu pai não era convertido, pelo contrário, resistente ao evangelho, resistente à igreja, resistente a pastores. A minha mãe, uma mulher neutra, simpatizante até, mas assim, não era crente. Meu irmão envolvido com música. Minha cunhada, a Jaque, veio de uma família espírita, né? Não evangélica, não católica. E eu orava, tentava, né, como eu já disse, testemunhar o máximo possível. Então, eu me casei em outubro de 2004. E quando foi em 2006, foi quando Deus começou a salvar a minha casa. Meu pai e minha mãe tiveram um problema, chegaram a separar por alguns meses. Meu irmão amaziado, na época, com a Jaque, minha cunhada. E o primeiro a se converter foi exatamente o meu pai. Depois de mim, meu pai se converte e se converteu de verdade, através de uma célula. Meu pai, com muita intensidade, começou a buscar a Deus, oração, jejum, através da palavra, fazendo cursos na igreja. Você quer encontrar ele, é só ir no monte. Só ir no monte. Meu pai, eu me emociono em falar do meu pai. Meu pai é um exemplo de perseverança, de força, de fé, de garra.
e meu pai ali muito envolvido. Aí a gente agora, nós somos, quando eu digo nós, porque eu já era supervisor de célula e quem me ajudou nesse trabalho de resgatar minha família foram os meus discípulos, o Ramon, né? Foram os meus discípulos e com a ajuda também, nessa época, do pastor Juliano, que era superintendente da minha rede de célula. Então, agora a gente focou na minha mãe, e nós ganhamos minha mãe para Jesus, minha mãe voltou para casa, tudo, né, agora certinho. Aí depois mandamos meu irmão, minha cunhada para o encontro, a mesma coisa, consertaram a vida, casaram. Aí minhas cunhadas, minhas sobrinhas, né, melhor dizendo, os meus sobrinhos, eu tive o prazer de batizar todos eles, ou quase todos eles. Acho que a Gadi não fui eu que batizei. As 3 das minhas cunhadas, embora se converter na mesma época, mas não fui eu que as batizei, mas tive o prazer de batizar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, de batizar os meus sobrinhos. Então, a conversão da minha família aconteceu ali de 2006 até 2009, né? Essa turma toda aí abriram o coração para Jesus e hoje todos eles congregam, né, conosco, estão envolvidos, né, conosco lá na Batista Anunciar. Nessa época de 2009, o senhor já era ordenado, pastor? Não. Ou só superintendente? 2009 eu já era superintendente, trabalhando de tempo integral, auxiliando na tesouraria da primeira igreja batista em Floramar. Acho que era PIB Floramar. PIB Floramar. A nossa igreja local no Felicidade, ela se iniciou em 2010, com o pastor Sérgio nos ajudando muito, com outro grupo de irmãos também muito dedicados, e eu vim a ser ordenado no ano de 2012, 13 de outubro de 2012. Já tinha 2 anos que eu estava pastoreando, mas eu ainda não era ordenado. Então foi nessa data que eu fui ordenado. Então o senhor estava à frente da igreja ali como pastor, porém só não era... Exatamente. Com todo o apoio do pastor Sérgio, me ajudou muito. Que foi o seu discipulador na época. Foi. Eu tive muita sorte, porque eu comecei a trabalhar nessa igreja, na PIB Floramar, e eu pude conhecer os pastores bem de perto, e eu tive o apoio de quase todos eles. Quando eu digo assim, de quase todos, mas eu estou falando de um apoio assim, mais perto, mais direto. Então, o pastor Paulo Tavares me ajudou muito. A pastora Rosângela, que está dando aula, né, agora no nosso seminário, me ajudou muito também, muito. O pastor Juliano foi o meu superintendente, foi aquele ali que, né, nos dava oportunidade para pregar no encontro, era muito bacana. Mas o que esteve, o pastor João Bosco também me ajudou muito, mas quem esteve muito perto mesmo foi o pastor Sérgio. E eu me emociono em lembrar do que o pastor Sérgio fez por mim, porque não tinha nada para oferecer. Não tinha nada. Eu olhava para mim e falava, como assim esse pastor olha para mim, entende que eu tenho chamado, e ele falava comigo, Deus vai fazer algo muito grande na sua vida, Deus tem algo para fazer através de você, você vai mais longe do que eu. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? E ele acreditou. Ele confiou, me deu carta branca,
me ajudou muito em todos os aspectos, me ajudou no meu casamento, me ajudou com a minha filha. O pastor Sérgio me ajudou com tudo. Pegando um gancho nessa do pastor Sérgio aí, eu me recordo uma vez que o senhor pregou a respeito dos vocacionados lá na nossa igreja. O senhor falou do discipulado dele, né? Do senhor com ele e tal. E falava que você tinha que orar, ter o seu devocional ali de 5 horas direto. Como que era isso? Como que funcionava? O pastor Sérgio, ele sempre nos incentivou a orar, a jejuar, a estudar as escrituras. E não era da boca para fora, não. Ele mostrava isso pra gente. E chegou uma época que o pastor Sérgio, ele criou uma espécie de... era uma reunião de oração que acontecia semana sim, semana não, às 5 horas da manhã, na nossa igreja, de 5 às 6. Mas eu já estava trabalhando lá. E ele não orava de 5 às 6, ele orava de 5 da manhã às 10 da manhã e eu tinha que o acompanhar. Eu aprendi a orar com o pastor Sérgio e aprendi a orar orando. Então o pastor Sérgio me motivava a orar muito, me incentivava a jejuar muito, me incentivava a estudar as escrituras. Foi ele que me deu a primeira oportunidade de pregar em um culto que ele tinha de manhã. Era quarta-feira, de manhã, tarde e noite. Eu vinha cuidar do culto de manhã e tarde, depois de um tempo. Mas eu me lembro que ele me convidou para pregar. Eu preguei Efésios 5:14, minha primeira pregação, Desperta tu que dormes. Falei sobre avivamento. Ele gostou tanto, mas ele gostou tanto, que ele pediu para eu pregar à tarde, pediu para eu pregar à noite, me levou numa outra igreja que ele cuidava, arrumou uma agenda para mim e não me deixava pregar, mudar a mensagem. Você vai pregar essa mensagem. Então, eu acho que eu sei pregar essa mensagem até hoje. De tanto que eu a preguei. Né? E ele confiou, me deu essa oportunidade, e tantas outras. Então, eu aprendi muita coisa com o pastor Sérgio. Muita coisa. Eu sou muito grato, não só por ele, pela esposa dele, a Renata. A Renata, junto com o pastor Sérgio, ela também me ajudou muito. Eu aprendi muito com esse casal. Serei grato eternamente. Eu oro todos os dias para que eu não seja desleal ao pastor Sérgio. Assim, em momento algum. Quero honrar até o fim das nossas vidas. Alguém que eu tenho profunda gratidão é o pastor Sérgio. Por que eu perguntei, né, dessa questão do discipulado, do tempo que vocês oraram? Porque hoje, se você for olhar, a reunião mais vazia é uma reunião de oração, uma vigília. Hoje em dia, na igreja, no contexto de igreja, hoje, tá muito escasso essa questão de As oração. reuniões mais vazias que tem numa igreja é a reunião de oração e de ensino. Exatamente. E são as principais da igreja. Mas, voltando para a questão aí do discipulado, que através do discipulado ele me ensinou a orar, na minha época, nós, de fato, estávamos atrás de um discipulador e não de uma babá. Hoje as pessoas querem uma babá. Uhum. E fica apenas fazendo cafuné, fazendo vistas grossas para o erro, ligando toda hora, aquela coisa, mas não quer ser discipulado. Na minha época, com o pastor Sérgio, era discipulado. Nós não tínhamos escolha, nós éramos confrontados. Para andar com ele tinha que orar. Para andar com ele tinha que jejuar. Para andar com ele tinha que visitar, tinha que se entregar. A gente aceitava esse discipulado duro. A gente aceitava. E hoje, nem todo mundo está disposto a
caminhar com alguém que é tão radical. Vai chamar para o choque, vai chamar para uma vida de oração, vai chamar para uma vida de jejum, para uma vida de entrega. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho curioso, porque tudo que o senhor falou, desde o momento da sua conversão e até do discipulado, sempre envolvendo igreja. E até mesmo o senhor comentou que já tem 10 anos de pastoreio de maneira oficial, mais 12 na prática, ou até mais, se a gente for colocar células, tudo. Exatamente. Com a JM fazendo raiva no senhor, direto. E eu quero perguntar pro senhor, o que o senhor entende como igreja? Igreja, para mim, é a comunidade que se reúne os filhos de Deus para fazer prioritariamente 3 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e servir a todos, tanto os domésticos da fé quanto as pessoas fora daquela congregação. Então, igreja para mim é isso. Igreja para mim, ela vai fazer prioritariamente essas 3 coisas de maneira focada e sempre apaixonada. Assim que eu defino a igreja. E como que o senhor vê, como é que a igreja pode desempenhar esses papéis? 3 papéis. Como que o senhor acha que a igreja pode desempenhar eles? O que acontece? Eu vou responder como a igreja deveria estar fazendo, sendo sal e luz. O papel da igreja é ser sal e luz. E vocês já observaram uma coisa? O sal e a luz são eles que influenciam o ambiente. Eles nunca são influenciados pelo ambiente. Então, a igreja, ela deveria estar cumprindo o papel de ser sal e luz. Perdão pelo termo que eu vou usar aqui, mas vocês já notaram que o sal é intrometido? O sal chega chegando. Aonde ele cai, ele deixa o seu sabor. A luz chega chegando. Então, quando a igreja local entende o seu papel de ser sal e luz, ela vai deixar sua marca. Ela vai influenciar. Ela vai ser uma notícia de impacto para a região que ela está plantada. Eu sempre me preocupei com uma pergunta. Se anunciar, fechar amanhã, daqui uma semana, a nossa região vai sentir falta dela? Porque se daqui uma semana a nossa região, os moradores da nossa região não sentir falta da nossa igreja, nós não estávamos fazendo o papel de sal e de luz. Então, é inadmissível que uma igreja local ela não faça acontecer no lugar que ela foi plantada. Livro de Atos, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram até nós. Então a proposta é essa. É botar o pau para quebrar. É fazer as coisas acontecer. Porque tem igreja que o máximo que elas conseguem fazer é incomodar com seu som alto. Deus não chamou a gente para incomodar apenas com o nosso som alto. Mas incomodar o inferno. É ser de fato uma notícia de impacto. A igreja em si, ela tem que mudar a sociedade, né? Na onde ela foi implantada ali, a igreja local, né? É interessante porque é visível na onde a gente está hoje isso acontecer. Por quê? Eu me recordo quando comecei a frequentar 38. Na época, os caras paravam a gente com a arma. A gente com a Bíblia na mão e tudo, os caras paravam. Onde você tá indo? Onde você tá indo? Não, nós estamos indo na igreja ali e tal. 38. Aí eles deixavam a gente passar. Hoje não tem nada disso. A gente vai ali onde a gente quiser, a gente tá indo. Ou seja, tipo, a igreja em si, ela tá fazendo esse papel, né?
Eu vejo que outros lugares também tá precisando disso, né, pastor? Exatamente. Porque se a nossa comunidade não pode contar com a igreja local, ela vai contar com quem? Com quem? Então, a igreja local, ela precisa entender que Deus a chamou para que ela seja uma resposta. Nós fomos chamados para sermos uma resposta enquanto igreja. Se não estamos sendo uma resposta, no mínimo para a nossa região, tem algo de muito errado conosco. Eu acho curioso porque uma tia minha que trabalha até no posto de saúde da nossa região, e ela não é cristã, protestante, nem nada. Só que todas as vezes que ela vai citar a nossa igreja, ela cita com alegria nos olhos. Pelo que a igreja representa realmente para a região. Para quem não sabe, a gente que está ali no bairro Conjunto Felicidade, ali no bairro Solimões, região norte de Belo Horizonte, e tinha um posto ali do lado, né? Na época que o posto estava ali, que ela sempre comentava da igreja, ela ficava feliz. Você via o olhar de felicidade nela. Ela comentava, nossa, a igreja lá, você deu espaço para a gente aplicar a vacina, na época da pandemia mais alta, quando começou a vacinação. Ou, nossa, a igreja cedeu espaço para não sei o que e tal. E eu acho tão maravilhoso isso porque a igreja é a maior representatividade de Deus na Terra. Às vezes a gente pensa só que é o prédio. Não, mas é uma representação do próprio Deus na Terra. É até curioso que o Senhor foi, nesse domingos para trás, o Senhor falou. A igreja, ela é aquilo que continua a obra de Cristo. Não é qualquer coisa. E Cristo se preocupava com os humildes e pobres. Ele mesmo disse. Ele veio pelos doentes. Para que eles tenham cura. Exatamente. E quem é mais doente do que aqueles que estão fora da igreja? Exatamente. A gente esquece muito deles às vezes. E é muito igual quem falou. É raro você ver uma igreja assim, né? Hoje em dia, a gente for olhar, são poucas, né? Igreja tem muitas, mas igreja de verdade é muito pouca. Pastor, fazer uma pergunta. É interessante de tudo que nós estamos vivendo hoje como igreja, sabe? Estou muito feliz com a nossa igreja. Falo assim, tanto a Batista Anunciar, como as igrejas que a gente tem buscado vínculo, buscado amizade ali, a reunião de pastores que faz, acho que é de 2 em 2 meses, não é? Eu acho isso muito bonito. A primeira vez que eu fui lá ajudar no som, eu vi os pastores lá, fiquei muito feliz, porque mostra que a igreja, de uma forma ou de outra, ela está se unindo. E para essa união crescer ainda mais, o que você acha que falta? A gente entender que a gente precisa do outro. Pastor, ele precisa de relacionamento. Ele precisa se relacionar. Quando o pastor entende que ele precisa se relacionar com outros pastores, se abrir com outros pastores, ouvir outros pastores, ajudar outros pastores, se ajudar por outros pastores, essa unidade, naturalmente, ela vai crescer. Porque às vezes o pastor, ele não tem equipe, ele é uma equipe. É só ele. Ele faz tudo, ele faz do jeito dele, ele não se inova porque não tem ninguém perto ali para aprender a se inovar. Então, para crescer, o pastor tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que ele precisa do outro. E é assim que a comunhão entre os pastores pode vir a crescer. Acho que a gente já falou muito sobre o papel da igreja, né? Como que a igreja ela tem se portado no meio da sociedade. E eu acho que isso que a igreja é o papel dela hoje. Principalmente no atual cenário brasileiro. Cenário de muita dúvida, de muita incerteza sobre algumas coisas. Mas na visão do Senhor,
quais que têm sido os principais erros da igreja brasileira, principalmente? Não vou responder aqui em uma ordem cronológica, não. Se envolver com a política partidária. Nós tivemos aí a notícia que a marcha para Jesus, e eu não quero falar se eu concordo ou não concordo com a marcha, eu tenho sim uma certa resistência, mas ela foi transformada nessa última vez em comício para apoiar o nosso atual presidente. E eu acho um absurdo a igreja se envolver com política partidária. Não estou dizendo que a gente vai votar, a gente vai estudar os candidatos. Sim. A gente tem que fazer o nosso papel como cidadão, concorda comigo? Mas que a gente faça isso da porta da igreja para fora e não da porta da igreja para dentro. Então, o púlpito é para ser usado para poder pregar a santa palavra de Deus. Não pode ser usada para poder apresentar candidatos, orar por candidatos. Época de eleição eu recebo muitos telefonemas. Pastor, eu queria ir na sua igreja para você orar por mim. Vem no meu gabinete, porque eu tenho que orar por você no púlpito. Você quer oração? A sua motivação é receber minha oração? Eu te faço uma visita. Eu vou até sua casa. Porque tem que ser através do púlpito da igreja. Então, eu não concordo. E esse envolvimento com a política partidária, ela tem prejudicado muito o bom andamento das igrejas locais no Brasil. Porque a igreja precisa entender o seguinte: governos passam. Governos passam. Essa paixão, alguns pelo Lula, outros pelo Bolsonaro, daqui 40 anos, nenhum dos dois, bem certo que nenhum dos dois estarão vivos. 30, 40 anos, é bem possível. Passaram. Os partidos, né? O direita agora tá. Um dia a esquerda vai voltar. Depois a direita volta. Governos passam. O que não passa? O governo do Senhor. Isso não passa. E eu tenho que colocar minha esperança nisso. Eu tenho que colocar minha esperança nisso. Nós servimos um reino superior. Então isso atrapalha muito a igreja brasileira. Atrapalha muito. Ela poderia estar se ocupando com coisas de mais importância, na minha opinião. Segunda coisa que a igreja tem errado é em não pregar a Bíblia toda. Nós estávamos vencendo a teologia da prosperidade, esse gigante, vencendo o combate. Aí entra a pregação da hipergraça aqui no Brasil. Essa ideia de que o preço já foi pago e por isso não cabe a mim nenhum nível de responsabilidade com as coisas de Deus, nem com o Senhor. Alguns pastores pregando aí que mesmo que a gente vivesse uma vida de pecado, ainda assim nós seríamos salvos. Ou seja, para ser salvo você só precisa morrer. Só isso. Alguns dizendo que Jesus é a própria graça, que a graça é Jesus. Não, gente, a graça é um dos atributos de Jesus, né? Como o amor, né? A justiça, a misericórdia. E esse tipo de mensagem tem atrapalhado muito. Porque algumas pessoas têm usado esse tipo de mensagem para poder justificar
os seus pecados, suas mazelas. Eu convivi com pastores que usavam essa pregação da hipergraça para justificar a própria preguiça. Vamos trabalhar? Não, os frutos vêm pela graça. E quem pensa assim irá trazer prejuízos sem fim para a igreja. Porque a graça de Deus, ela não se opõe ao esforço, ela se opõe ao merecimento. E a gente tem que lembrar quando Paulo diz assim, olha, pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus para mim, ela não foi vã. Por isso, eu trabalhei mais do que os outros. Então, à medida que você tem entendimento do que é a graça de Deus, você vai dar uma resposta a nível de entrega, a nível de paixão. Então, quanto mais uma pessoa tem a exata revelação do que é a graça de Deus, mais ela se entrega, mais ela se doa. E a terceira coisa que a igreja atual tem errado muito é em viver para si mesma. Em vez de viver a grande comissão, ela prefere viver a grande omissão. E ficam os pastores, os líderes das igrejas locais, preocupados o tempo todo com o prédio da igreja, com as finanças da igreja. E em relação às finanças, a estrutura da igreja, eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Só que nesse crescimento, a igreja local fica lenta e não consegue mais trabalhar com afinco para aquilo que de fato interessa para Deus. É ganhar as almas, discipular pessoas, socorrer o órfão e a viúva. Então, são 3 erros assim que boa parte das igrejas estão cometendo. É curioso porque principalmente a hipergraça, né? Eu acho que a gente tem hoje no Brasil, principalmente, 3 vertentes de teologia, falsas teologias, que são diretamente enviadas de Satanás. A teologia da prosperidade, o coach e a hipergraça. Poderia ter citado aqui também a teologia coach, né? Que é uma que nós já estamos conseguindo vencer também. Não sou contra usar o coach na área empresarial, não sou contra, mas não deve misturar com teologia, não se deve misturar com o evangelho, porque a ideia da teologia coach é me colocar para cima, é me fazer sentir importante. E o evangelho não quer que eu me sinta importante, o evangelho não quer acariciar o meu ego, o evangelho quer matar o meu ego. Quer vir após mim? Que não seja assim mesmo. Tome sua cruz e siga-me. A teologia coach, ela te ensina a temer ficar pobre, ela te ensina a temer a não se tornar uma pessoa relevante, ela te ensina a temer a depressão, mas ela não te ensina o principal, a temer a Deus. O evangelho te ensina a temer o Senhor. E quando a igreja adere a esse tipo de pregação, de teologia, ela traz prejuízo para o corpo. Muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Mas o Senhor já apontou os erros. Na visão do Senhor, são os principais erros da igreja brasileira. Sim. Na opinião do Senhor, como que a gente pode corrigir esses erros? Como que a gente pode reparar eles? Arrependimento. Se arrepender. Quando a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, Deus não pediu para que o anjo da igreja promovesse um culto quente. Ele falou, vocês precisam se arrepender. Então, em relação a essas falhas que eu citei aqui, a igreja tem que se arrepender. Tem que se arrepender.
lembrar de onde ela caiu e voltar, né, às primeiras obras. Fazer um caminho de volta. A Bíblia ensina que nós devemos viver a partir dos ensinamentos dos apóstolos. Então, tudo isso que a gente citou, os apóstolos faziam totalmente ao contrário. Não é fazer o caminho de volta e tentar viver a igreja como, de fato, a igreja precisa viver para a glória de Deus. Então, como que a gente resolve tudo isso? Arrependimento. Se arrepender. Aí sim. Porque são duas O avivamento coisas. vem. É interessante que essa questão do arrependimento, porque duas coisas hoje em dia que tá difícil. O arrependimento e pecado. A questão de confessar pecado. Né? Ou seja, uma igreja que vive esses três lados negativos, querendo ou não, ela está em pecado. Então, o texto que foi usado aqui também fala: arrependa-te e volte da onde você parou. Ou seja, o arrependimento, ele tem que ser genuíno, não é só chorar. E a questão do pecado, ele tem que ser confessado. E até mesmo confessando o pecado traz cura, né? Exatamente. Coisa que... E é curioso, porque até mesmo você aí que tá, às vezes pensa que a gente não tem nada a ver com a igreja de Atos, não. O livro de Atos é um dos únicos livros da Bíblia que não termina com a palavra amém. Porque Atos não terminou, Atos ainda continua. Exatamente. Atos não é só, a gente pensa, Atos, que igreja maravilhosa que a gente tinha lá, hoje a gente não. A gente continua os Atos ainda. Através do poder do Espírito Santo, a gente continua os Atos ainda. E lá em Atos, por mais que não seja o intuito de Lucas trazer normas, né? Ele é um livro narrativo, um livro histórico. Mas ele ensina algo poderoso em Atos. Que toda a igreja continuava vivendo na doutrina dos apóstolos. E é curioso porque hoje a gente, até mesmo pegando o gancho da marcha de Jesus, tenho minha opinião política, e aqueles que estão próximos a mim sabem minha opinião política. Sim. Mas a partir do momento que algo que envolve o nome de Jesus se torna algo mais voltado a ideologias humanas e partidárias, não tem nada de Jesus. É a Bíblia, é as Escrituras que tem que guiar a nossa vida, o nosso dia a dia como igreja, como cristãos. E o arrependimento tem que ter a palavra. Paulo não colocava a esperança dele lá em Roma. Pelo contrário, ele arregaçava Roma. E Roma arregaçava ele também. Uhum. A esperança está em Cristo, igual o senhor falou. Pegando esse gancho, também o senhor falou muito de discipulado. O pastor Sérgio, falando que é uma coisa importante na igreja. E eu queria perguntar para o senhor qual que é a importância do discipulado para o crescimento da igreja. Claro. O que é discipulado? Primeiro, discipulado é relacionamento com propósito. Primeiro propósito do discipulado é que a pessoa se torne semelhante a Cristo. Depois que ela leve outras pessoas a se tornarem também semelhantes a Cristo. Aí eu volto ao que eu tinha dito antes. As pessoas não podem confundir igreja com berçário. Algumas pessoas querem ser tratadas como crianças, bebês na fé a vida toda. A gente perde o tempo inteiro, 24 horas por dia. E quanto mais tempo elas prosseguem tendo esse desejo, que a gente tem que estar perto, prova que elas não estão crescendo. Porque um discipulador, ele não é uma babá, ele é um discipulador. E o papel do discipulador, dando um exemplo assim, é transformar pedras brutas em diamantes. E até você chegar no diamante,
processo. É um processo. Tem trabalho demais. E a pessoa que está sendo discipulada, ela tem que aceitar o processo através do seu discipulador. Quando isso acontece, a igreja amadurece. A igreja, ela passa a ter cara de igreja. Então, toda igreja que tem cara de igreja, que funciona como igreja, é porque o discipulado funcionou bem. Se não tem discipulado, ela existe ali, mas ainda não existe como igreja. E então, se os membros, né, se colocarem à disposição de serem discipulados, serem treinados, a igreja vai crescer. Maturidade, vai crescer em todas as áreas possíveis, porque houve discipulado. Hoje, o senhor exerce, lógico, né, esse discipulado na sua célula. Como que o senhor faz? Por quê? O senhor está à frente de uma igreja. O senhor também lidera uma célula, né? Como que o senhor concilia essa questão? Porque tem outros pastores que o senhor também está ali discipulando, tem a sua célula, tem os membros. Como que o senhor administra isso daí? Hoje eu entendo que é possível discipular de várias formas. Minha primeira forma de discipular é do púlpito. Tanto que tudo que eu vejo a nível de limitações, fraquezas, falhas da nossa própria igreja, vocês são membros lá, vocês percebem isso, eu trato no púlpito. Sim. E com a Bíblia aberta, é claro. Eu trato teologicamente. Não são indiretas. É Bíblia. É o que a Bíblia fala para nós a nível de mudança, a nível de transformação. Eu também discipulo e tento discipular através do exemplo. Então, eu quero te ensinar a tratar a Natália melhor do que você já trata. E eu vou tratar minha esposa bem perto de você. Não que eu a trate só... trate bem só perto das pessoas, mas eu vou a tratar bem para que você aprenda comigo a como tratar ainda melhor a Natália, sua esposa. O Alexander, um discípulo também. Ama muito a palavra e eu vou incentivar a amar mais ainda a palavra, amar ainda mais o ministério através do exemplo. E isso não impede que eu também esteja perto. Então, o que eu faço com a minha célula e faço com a igreja? Hoje nós somos, no mínimo, aí 600 membros. Eu não gosto muito de falar sobre número, né? Da membresia, porque pastor é exagerado, né? Pastor não conta a cabeça, ele conta as pernas, né? Os dentes dos membros. Mas, sendo realista, hoje nós somos uma igreja aí de 600 membros. Então, eu não consigo estar perto 24 horas de todo mundo. Eu tenho família, uma filha, eu tenho que orar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar de outras coisas, mas eu sou acessível. Todo mundo me acha. Todo mundo que quiser uma visita minha na casa dele vai ter. Talvez não vai ser exatamente na hora que ele quer, mas que ele vai receber minha visita, ele vai. Se quiser conversar comigo no gabinete, ele vai conversar comigo no gabinete. Se quiser conversar comigo 1 hora, 2 horas no telefone, nós vamos arrumar um tempo para eu conversar com ele 1 hora, 2 horas no telefone. Ele precisa de mim fazendo o culto fúnebre da avó, da tia, do pai que faleceu, mesmo que não seja membro da nossa igreja. Eu vou estar lá. E se eu não conseguir, vai ter um pastor da anunciar lá. Então, hoje, eu escolhi, nesse processo de discipulado, desde sempre, ser acessível à membresia da nossa igreja. É o que eu tento fazer. Eu durmo pensando nas minhas ovelhas, acordo pensando nas minhas ovelhas, choro por elas. Eu amo demais a membresia da nossa igreja. Então, as 3 formas que eu uso para discipular
são essas. Me reúno muito, vocês sabem disso, né? Reunião o tempo todo, equipe tal, os pastores, a gente vai se virando aí e vamos discipulando os irmãos. O lado é muito importante, a gente acha que não é, né? E é curioso porque se a gente pega em toda a trajetória bíblica, principalmente neotestamentária, sempre tem discipulado. O próprio Jesus tá assim. E que Jesus começa o ministério dele, a primeira coisa que ele faz, separa discípulos. Evangelho sem discipulado não é evangelho, né? Exatamente. E hoje é uma coisa que não acontece muito, que é raro a gente encontrar, né? Exatamente. Particularmente, eu posso contar nos dedos das igrejas que eu conheço que realmente tem um discipulado tete a tete. Ou como a gente pode falar, vida na vida, né? Onde que tem vida na vida. São raros, né? E então, eu acho que é muito nítido que a igreja, mesmo com todas as falhas, ela continua sendo algo maravilhoso para a Terra, para o planeta, para o mundo. Mas como que nós podemos pegar e ter uma revitalização dessa igreja, da igreja em si? Como que nós podemos fazer com que essa igreja que às vezes comete esses erros que até mesmo o senhor comentou, e às vezes outros que no contexto onde que ela se encontra, ela enxergue, como que nós podemos revitalizar ela? Trazer ela de volta o que é ser igreja de verdade? Ok. Uma pergunta que todo pastor deveria estar correndo atrás dela. Então vamos aqui separar o trabalho de revitalização do trabalho de crescimento da igreja, porque não é a mesma coisa. Então, o que é trabalhar o crescimento da igreja? É continuar fazendo de forma mais acelerada o que já estava sendo feito, o que já era normal. Isso é trabalhar o crescimento. O que é revitalização? É você trabalhar para que a igreja volte a ser o que ela já foi um dia. Revitalização é você perceber que a igreja local está morrendo. Aí alguém pode dizer assim, pastor, como assim a igreja local morrer? Querido, tudo que não está crescendo está morrendo. Então a igreja ela começa a morrer a partir do momento que ela para de se desenvolver, que ela para de crescer. Pastor, mas uma igreja pode morrer? Uma igreja local pode vir a morrer? Claro que sim. Quantas que a gente conhece? Quantas igrejas nós assistimos morrer, principalmente nesse período de pandemia, que nós ainda estamos passando? E aquelas 7 igrejas do Apocalipse? Morreram. Então, toda igreja pode vir a morrer. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Não irão prevalecer contra a igreja do I maior, do I maiúsculo, a igreja macro. Essa não tem para o inferno, não. Mas a igreja do pequeno I, do I minúsculo, a igreja micro, a igreja local, se a liderança dela ficar assistindo a sua estagnação, para essa igreja local morrer, é só uma questão de tempo. Então, quando se percebe que a igreja está estagnada, quando se percebe que a igreja não está caminhando, que ela não está sendo sal, que ela não está sendo luz, que ela não está sendo uma resposta para a sociedade, o pastor tem que fazer uma autoavaliação do seu trabalho, do trabalho da sua igreja, e se dispor a fazer o trabalho de revitalização. E o que é fazer esse trabalho de revitalização? É trazer de volta os principais sinais de uma igreja viva. Os principais sinais de uma igreja que foi de fato revitalizada. Não sei se a gente vai ter tempo, mas eu vou citar aqui as principais.
Uma igreja viva, uma igreja revitalizada. O primeiro sinal dela, pregação pura e simples do evangelho, sendo pregada de forma fervorosa, contundente, apaixonada e profunda. Então, uma igreja viva, ela está pregando a palavra como a palavra deve ser pregada. Quem participa da membresia dessa igreja entende que naquele púlpito Deus fala com ela. Que a voz de Deus é nítida. Ela sente coerência em relação à vida daquele pregador com aquilo que está sendo pregado. As pessoas elas conseguem ver convicção do pregador em relação ao que ele está dizendo sobre a palavra de Deus. Então, uma igreja viva é uma pregação de verdade. Deus fala nessa igreja. Deus direciona essa igreja. Deus desperta o seu povo através da palavra. Segunda marca de uma igreja viva, de uma igreja revitalizada, uma igreja que tem vida de oração. Uma igreja que você se depara com a agenda, com as suas programações, e você vai encontrar ali, durante o mês, reuniões de oração. Você vai encontrar nas programações da agenda dessa igreja, essa igreja promovendo vigílias. Essa igreja propondo períodos longos de jejum. A liderança dessa igreja vai ser uma liderança que ora, que se preocupa com essa tarefa. Uma igreja onde os ministérios dependem tanto de Deus para fluírem bem que todos oram. Então, uma igreja viva, uma igreja que ora. Uma igreja viva, uma igreja revitalizada, uma igreja que a sua adoração é vibrante. Levantam as mãos, choram, cantam alto, aplaudem o Senhor, a dança, os ministros de adoração são fervorosos, apaixonados, conseguem conduzir a igreja à adoração. É uma igreja que as pessoas cantam, elas são festivas, elas gostam de adorar o Senhor. Uma igreja viva, uma igreja revitalizada, seu evangelismo é robusto. Ela não se contenta em ficar ali presa entre quatro paredes, né? Salgando o sal, porque dentro do saleiro o sal salga sal. Ele colocar sabor para conseguir temperar, o sal tem que sair do saleiro. Então, uma igreja viva, ela entende o seguinte, que a grande comissão não é uma questão de dom, é uma questão de obediência. E ela vai sair para fora para poder alcançar os perdidos. Uma igreja viva, ela está preocupada em criar estratégias para alcançar as almas o tempo inteiro. Toda hora ela está inventando moda. Com qual intuito? Com o intuito de alcançar pessoas, de ir atrás de pessoas. A igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. E se fala muito hoje de crescimento de igreja, e você não mede o crescimento de uma igreja local pelo número de pessoas que se reúnem do domingo à noite para cultuar. Você mede o crescimento de uma igreja local, não é por transferência, pessoas que saíram de outra igreja e vieram para a nossa. Você mede o crescimento de uma igreja local pelo número de batismo durante o ano. Igreja cresce debaixo d'água. Então, uma igreja viva, ela está evangelizando, ela está batizando pessoas, ela está discipulando pessoas também. Uma igreja viva, uma igreja revitalizada,
o pastoreio funciona. As pessoas são cuidadas, as pessoas são visitadas, as pessoas são socorridas, as pessoas têm acesso aos seus pastores. Então, existem pastores que outras igrejas têm mais a presença desse pastor do que a sua própria congregação. Então, ali não há um pastoreio real. Então, uma igreja viva, revitalizada, é um pastoreio real, né? As pessoas vão gritar por socorro e o pastor vai estar ali para tentar socorrê-las. O pastor vai estar ali para poder abraçar e chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que estão se alegrando, celebrar casamentos, tá no culto fúnebre, né? Tá ali apresentando criança, tá ali batizando pessoas. Então, uma igreja viva, revitalizada, ela exerce um pastoreio real. Uma igreja viva, uma igreja revitalizada, ela é boa de serviço. Pastor, O povo trabalha, o povo se envolve. e isso é tão nítido, né? Na nossa igreja, porque o pessoal tem o prazer de estar ali servindo. Tem um prazer de fazer as coisas ali. Eu me recordo do último evangelismo que a gente participou, assim, de forma coletiva, no sábado. A gente preparou a galera, teve um louvor antes, e a gente colocou o colete, separou as equipes. Não sei se vocês lembram. Cada um foi para um lado, batendo na porta do pessoal. Ó, vim trazer uma cesta básica para você, mas a gente também queria orar e tudo. Forma bem simples. Aí eu me recordo que eu fui nos apartamentos lá perto da igreja, onde que o Paulo, os meninos moram ali. Tem umas 7 torres, mais ou menos. Tinha adolescentes, tinha o pessoal mais idoso comigo também. Aí eu botei as tanto de cesta básica aqui, fui carregando e tudo. E o pessoal brigando pra orar, pra ajudar. E subindo em uma das torres, tinha um cara que tava acabando de mudar. Um senhor, uma senhorinha. Nós paramos tudo e fomos ajudar. Achei aquilo ali, eu fiquei impressionado. Nós paramos tudo, fomos ajudar o senhor e a senhora, e eles varrendo a casa, e nós carregando os móveis dele no dia ali. Depois nós oramos e fomos embora. Uma igreja viva é uma igreja que serve, né? Revitalizada, é uma igreja que serve. Uma igreja viva, uma igreja revitalizada também é uma igreja que vive em comunhão. Sim. Me admira muito a nossa igreja local, que lá não tem a cultura do ciúme. Ou chega um pregador bom, a gente não fica enciumado. A gente quer ver ele pregando. Palavras, se o cara não tiver. A gente quer vê-lo pregando. Chegou um músico bom, a gente quer ver ele tocando e cooperando e nos ajudando. A igreja tem que ter comunhão. A gente às vezes pode até olhar por janelas diferentes, mas a gente tem que olhar sempre para a mesma direção. A nossa igreja local tem as suas falhas, suas limitações? Claro que tem. Somos uma igreja nova também, nós temos 12 anos, né, de existência. Mas eu percebo que tudo que você fala, tudo que você direciona, o povo abraça. Sim. A comunhão. E também precisa haver mais duas coisas. Vou ser bem objetivo. Uma igreja viva, revitalizada, ela se preocupa com missões. A igreja precisa ser missionária. Então, se ela está viva, ela se preocupa com missões, ela procura em levantar missionários, ela se preocupa com isso. E uma igreja viva, revitalizada, ela se preocupa com a santificação. Essa igreja ela tem testemunhos de transformação no meio ali da membresia. Pessoas que chegaram tortas e a palavra de Deus endireitou essa pessoa. Então, revitalização é para trazer esses sinais. E esses sinais que eu citei aqui, não sei se eu citei 7 ou 8, eles precisam existir em toda igreja local. Se não existe, precisa de um trabalho de revitalização.
Pastor, Batista Anunciar, ela tem um sonho. Eu tenho um sonho para ela. Você poderia compartilhar com a gente esse sonho? Amém. Deus me levantou prioritariamente para 3 coisas: trabalhar a edificação da igreja, o crescimento da igreja local. Eu procuro dar minha vida para ver a igreja se desenvolvendo, crescendo, expandindo. Deus me chamou também para levantar pastores. Eu entendo hoje que Deus me chamou para isso. Então, é uma das minhas paixões. Encontrar pastores, formar pastores e também plantar igrejas. A gente precisa plantar igrejas sérias no Brasil, igrejas que estão preocupadas mesmo com o reino de Deus, que sejam igrejas simples, que tenham esse foco. Mas o sonho que eu quero viver através de Anunciar é que Anunciar se torne aquele farol. Que ela se torne um farol, ela consiga influenciar nossa geração, influenciar nossa região, ser uma notícia de impacto em Belo Horizonte. Ela vai ser uma notícia de impacto. Falo com Deus quase todos os dias nas minhas orações. Eu quero viver um avivamento sem rosto. Eu não tenho preocupação em ficar famoso, em ter 100 mil pessoas me seguindo no Instagram. Eu não tenho essa vaidade. Eu não tenho esse desejo de viajar pelo Brasil todo, pregar nas maiores igrejas. Não penso assim. Respeito quem pensa, mas eu não penso assim. Não quero ficar rico. Não quero ganhar muito dinheiro. Quero viver uma vida digna, dar uma vida digna para minha família, mas não penso em nada disso. Tudo que eu peço ao Senhor, que Anunciar seja uma notícia de impacto em Belo Horizonte. Que ela seja um modelo, mesmo sendo uma igreja hoje plantada em um lugar tão simples como o nosso. Eu sonho com pessoas saindo da Zona Sul para visitar, anunciar e dizer assim: a gente quer fazer desse jeito. A gente quer aprender com vocês. Não quero que a gente seja a melhor igreja. Nós vamos impactar Belo Horizonte nos unindo com as outras igrejas. Sim. Mas que ela seja esse farol. É o que eu peço. Tem muita gente boa na nossa igreja. Tem muita gente de Deus ali na Batista Anunciar. Os jovens, os adolescentes da nossa igreja, eles conseguem me constranger com a entrega. Né? Os líderes de células. Esse momento está acontecendo a Semana do Amigo. É loucura o que esse povo faz. Por amor a Deus, por amor às pessoas. Porque eu penso assim: avivamento não é fogo que desce. Avivamento é fogo que se espalha. Eu vou entender que a Batista Anunciar está vivendo um avivamento quando o fogo que está nela espalhar. E aqui nós vamos espalhar esse fogo. E se amanhã eu não estiver com vocês, eu sei que vocês carregam essa graça, esse poder para dar continuidade e inflamar Belo Horizonte. Só se Deus quiser, só Deus consegue parar o trabalho da Igreja Batista Anunciar. Só Deus consegue. Deus, na sua soberania, pode interromper tudo. Pode falar: eu não quero usar vocês, para tudo aqui, eu queria que vocês viessem até aqui. Mas se Deus nos der essa oportunidade, nós seremos um farol. Nós vamos inflamar Belo Horizonte com simplicidade, com amor. Porque, Riquinho, Alexander, o reino de Deus não basta você fazer o que é certo. O reino de Deus você tem que fazer o certo com a motivação certa.
E a nossa motivação é certa. Nós queremos impactar Belo Horizonte. Eu creio demais nisso. Gente, antes de nós caminharmos pro final já, agradecer aqui aos nossos patrocinadores. RS Salgado, gente, melhor salgado da região metropolitana de Belo Horizonte. Coxinha maravilhosa, ó. Oh, Isso, meu né? Deus. É um herege. Você que tá vendo esse podcast, saiba que tá muito bom o salgado. Nossa, tá maravilhoso. Também agradecer ao Comercial Solimões. Qualquer coisa que você precisar ali no Solimões, Comercial Solimões, gente. De verdade. Melhor supermercado que existe em Belo Horizonte. Agradecer também aqui aos estúdios D2 que cedeu esse espaço, esse tempo aqui para a gente trazer esse conteúdo maravilhoso sobre vida na vida, sobre discipulado, sobre igreja, né? A gente está muito feliz com isso. Pastor, para nós encerrarmos, queria que o senhor indicasse 5 livros pra gente, indicasse os livros. Ok. Eu vou indicar 6, né? A Bíblia. O principal livro que nós devemos ler é a Bíblia. E os livros que eu separei aqui para poder indicar são os livros que eu escolhi ler no segundo semestre de 2022. E é livro mesmo para mexer com o coração da gente, para nos reanimar. Líder, a sua relevância é do tamanho da sua biblioteca. Então, líder, ele tem que ler, né? Um líder ele tem que se atualizar. E como que a gente vai se atualizar? A gente vai se atualizar lendo, né? Então, um líder, ele tem que ler. Todo conhecimento que te falta está nos livros que você não leu. Temos que ler. Por que amamos a igreja? Pancada. Mostra aí. Por que amamos a igreja? Esse livro aí, ele rebate essa onda dos desigrejados, mostra por que nós devemos amar a igreja. É um livro assim com cunho teológico maravilhoso, com muitas pesquisas, é muito bacana. Tornando-se uma igreja acolhedora, como criar um ministério de acolhimento. A igreja ela tem que receber bem, né? As pessoas têm que se sentir acolhidas. Então, se você está pronto para visitar a nossa igreja, nós estamos prontos também para te receber. Esse livro fala disso. Vou chorar. Se eu começasse o ministério novamente, todo pastor precisa ler esse livro. Às vezes a gente traz Jesus com o nosso ativismo, né, com o nosso próprio ministério. Então, a gente tem que se preocupar em fazer o que é certo. Esse livro fala exatamente disso. Vou mostrar aí. Esse aqui, o que é igreja missional? Modelo e vocação da igreja no Novo Testamento. Aí é de se apaixonar. Você vai vendo o movimento da igreja ali, né? Igreja de Antioquia, de Jerusalém. Você fica apaixonado de como aquelas pessoas viviam a igreja em um momento de perseguição, né? Então, esse livro tem muito para nos ensinar sobre a igreja local, a igreja que se envolve,
A igreja que não recua, a igreja que não para, a igreja que é apaixonada. Outro livro. Esse aqui é um clássico. Pastor Aprovado. Sem igual esse livro. Você que sonha, que pensa em se tornar um pastor, vocacionado ao ministério pastoral, você tem que ler O Pastor Aprovado. É desafiante, né? Tem muita gente que foi chamada para ser uma excelente ovelha, mas preferiu se tornar um péssimo pastor. E para ser um bom pastor, a gente tem que saber o que é ser um bom pastor. E esse livro ensina bastante. E o livro que eu estou terminando de ler, Igreja Simples. Não tem nada de simples nesse livro. Mas fala da igreja simples, bate do início ao fim, desafia a gente a sermos uma igreja impactante através de uma vida simples. Muito bom. Todo líder precisa ler. Muito bom. Esses são os livros. Bem, gente, se você quiser abençoar a gente com livro, fique à vontade, nós precisamos. Livro é como o Spurgeon dizia, né? Viva na Bíblia, mas sempre navegue por bons livros, né? A gente tá precisando navegar um pouquinho diferente aí, então pessoal. E primeiramente quero agradecer a presença do Senhor aqui, pastor. Foi muito bom esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui agora, você não deixou seu like, não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o like. Demora nada, não custa nada. E se você gostou também, compartilha com os amigos, com o vizinho, papagaio, cachorro, todo mundo, pessoal de escola, faculdade, trabalho. Vou incendiar Belo Horizonte aí, galera. Gente, muito obrigado. Voltamos semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem com Deus aí. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pessoal. Amém, pessoal. Até mais. Estamos de volta aí já já.